As cenas de terror proporcionadas pela Mancha Verde contra a Máfia Azul geraram grandes questionamentos de torcedores que não entendem, que não convivem esse aspecto das torcidas organizadas. Por que torcedores que sequer são rivais acabaram brigando, acabaram gerando uma morte? Por que torcedores que não são nem do mesmo estado e que de times que não são nem rivais dentro do campo proporcionaram essas cenas de terror? E com esse intuito, eu vou avisar você, palmeirense ou torcedor de outros clubes, que não está ligado nessa cena de organizadas, ou você que está ligado e provavelmente saberá de tudo que eu falo aqui no vídeo. Quero alertar vocês a respeito das maiores rivais da Mancha Verde e jogos que você, palmeirense, terá que ficar mais ligado, mais atento, porque pode gerar este tipo de confusão e você que sequer faz parte de torcida organizada poderá ser envolvido, porque às vezes isso acontece, gente. O torcedor mais leigo é envolvido nessa questão de brigas de organizadas. E para não ser vítima, fique atento em relação a estes jogos. Eu vou explicar um pouquinho de cada rivalidade da Mancha que acaba se alongando para outros âmbitos, principalmente no que se refere ao pré-jogo ou o pós-jogo, que é o mais perigoso. O jogo em si, os 90 minutos, não oferece risco, porque as brigas de torcidas elas não acontecem nos estádios, elas não acontecem praticamente em suma dentro dos estádios, elas acontecem nos arredores e é bom você ficar ligado nestes jogos. E desde já vamos falar a respeito das uniões que a Mancha Verde faz parte, da união que a Mancha Verde faz parte e, consequentemente, das suas maiores rivais neste âmbito de organizadas. Eu sou o Thiago Stormovski, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cancheiro. Desde já eu agradeço a sua audiência, te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente, gente, se inscrever no canal. Isso é muito importante para você continuar recebendo vídeos como esse na sua casa, no seu computador, no seu celular, em qualquer âmbito digital deste grande país e deste grande mundo, né? Porque os vídeos às vezes acabam aí passando as fronteiras. Bom, gente, vamos então começar da mesma forma que eu fiz das aliadas da Máfia Azul, vamos fazer agora das rivais da Mancha Verde. Eu venho desde o Rio Grande do Sul e vou subindo contando um pouquinho da história e do contexto de cada rivalidade da Mancha, e você, torcedor palmeirense, fique atento nos jogos desses times. Eu vi muita gente comentando no vídeo que eu fiz da Máfia que não são aliados do Cruzeiro, são aliados da Máfia e o Cruzeiro não tem nada a ver com a Máfia Azul. Mas acaba influenciando, gente. Ontem mesmo eu fui cobrir lá pelo canal do Fabiano Baldasso, onde eu sou repórter, o jogo entre Inter e Flamengo, e as torcidas são muito aliadas, são muito amigas. E não era só organizada, gente. Tinha povão, muito povão envolvido comendo churrasco ali nos arredores do Beira-Rio. Então, já passou do âmbito de organizadas. Essas amizades, essas relações, essas rivalidades acabam se alongando também para o torcedor comum. Então fique atento que você pode às vezes ser vítima, no caso deste vídeo que se trata de rivalidades. No Rio Grande do Sul, gente, a Mancha tem uma aliança muito forte com a torcida do Grêmio, então acaba que a torcida do Inter e a Mancha também tem uma amizade muito forte com a torcida do Juventude, que carrega o mesmo nome, né? Mancha Verde, mesmo símbolo, as mesmas cores. Então Grêmio e Juventude são as aliadas da Mancha. Consequentemente, o Inter acaba sendo o rival. Mas acontece, gente, que aqui no Sul, desde que as barras tomaram conta, tanto a Guarda Popular quanto a Geral do Grêmio, que são torcidas de povão, que não é aquela coisa de organizada que precisa de vestimenta, que qualquer um vai ali, pode cantar e incentivar o time, as brigas aqui elas não são comuns. Então o torcedor do palmeirense ou qualquer torcedor organizado que vem para o Rio Grande do Sul não gera aquele nervosismo, aquela coisa, precisamos nos preparar para este tipo de guerra, entre aspas, que acontece entre as torcidas. Então aqui é mais ameno, mas a rival da torcida do Palmeiras, da torcida Mancha Verde, é a camisa 12 do Inter, a Guarda Popular, consequentemente, a Nação Independente. As torcidas organizadas do Inter são as rivais da Mancha Verde, mas assim, pouca coisa acontece em relação a brigas. Já aconteceu muito, e tem um pouco de atenção, mas aqui no Rio Grande do Sul acho que é um pouco mais ameno. Eu falo isso por estar aqui, gente, essa é a impressão que eu tenho. Em Santa Catarina, aí tem uma questão muito específica, porque a Mancha Azul do Avaí é uma torcida também muito semelhante à Mancha Verde. Ela carrega o mesmo nome, o mesmo símbolo, e tem até as mesmas músicas, muito parecidas, inclusive. Então acaba que essa amizade muito forte da Mancha Azul com a Mancha Verde, consequentemente, faz com que a torcida do Figueirense seja uma rival, uma das grandes rivais da Mancha Verde. E esse sim já gera um pouco mais de atenção, porque em Santa Catarina o mundo é pequeno ali em Florianópolis, mas as torcidas são casca grossa em relação à briga. E tem o fato de que a torcida do Figueirense é o inverso da torcida Mancha Azul do Avaí. Ela se denomina Gaviões Alvinegros, então ela tem o mesmo nome, as mesmas cores dos Gaviões da Fiel, que são os maiores rivais da Mancha Verde. Então Santa Catarina a tensão já é um pouco mais forte, embora o número seja pequeno das torcidas lá em Floripa, a tensão da Mancha é um pouco maior. Figueirense, então, os Gaviões do Figueirense
acaba sendo a grande rival da Mancha Verde. Mas assim, como o Figueirense pouco figura hoje na Série A, acontece que a Mancha não tem uma grande atenção e nem chega a cruzar. Mas indo para Santa Catarina sempre fica atento, principalmente quando vem agora a Criciúma aqui, né, que acaba passando por Floripa quando vem de São Paulo. Então, os Gaviões Alvinegros são os grandes rivais da Mancha aqui no Sul. Vale lembrar, gente, que eu não estou fazendo aqui um top de quem é mais rival ou não da Mancha, tá? Eu tô falando dos rivais da Mancha Verde. Porque se eu for elencar qual que é a maior rival, claro que todas ficam em São Paulo, mas saindo de São Paulo eu vou falar um pouquinho. Mas eu não comecei com o Inter e Figueirense porque são as maiores. Eu estou fazendo uma escala aqui pelo mapa, uma espécie de simulação do mapa do Brasil para falar. Então, Inter, Figueirense e Santa Catarina. Em Curitiba, aí a Mancha, cara, tem que ficar bem atento, assim, porque os Fanáticos são os grandes rivais da Mancha, né? Que inclusive tem uma história muito forte, né? Que a torcida do Fortaleza, que é amiga da torcida dos Fanáticos, roubou uma faixa da Mancha, um pedaço de faixa da Mancha lá em Fortaleza, e a Mancha foi até Curitiba e se disfarçou lá de Fanáticos, bateu na torcida dos Fanáticos, bateu na torcida do Fortaleza, meio que não na trairagem, né, gente? Mas foi uma boa tática da Mancha ali para recuperar a faixa. Então os Fanáticos do Atlético Paranaense dá para colocar como principal rival da Mancha no Paraná. Mas a Fúria Independente do Paraná também acaba sendo uma rival da Mancha. E a Império, cara, a Império já foi amiga da Mancha um dia, mas teve essa briga lá em Curitiba que em 2021, se eu não me engano, ou 2020, que um pouco mais para trás, até não lembro o ano exato, que colocou uma rusga ali entre a Mancha Verde e a Império Alviverde. Hoje há um respeito entre as torcidas, mas aquela briga meio que acabou a união, não tem mais nada oficial, pelo menos pelo que eu sei até o momento, entre Mancha e Império. Então Curitiba é sempre um ponto de atenção para a Mancha, porque pode vir ataque aí de dois lados muito certos e até de três depois do que aconteceu lá contra... Porque foi uma coisa muito forte lá, a Mancha bateu até em torcedores que nem eram de organizadas do Curitiba, então isso gerou uma grande comoção. Então, Inter, Figueirense ali em Santa Catarina, Curitiba duas, que é Paraná e Atlético Paranaense, e aí acaba tendo esse ponto de interrogação. A Mancha tem um ponto, cara, a Mancha tem uns problemas delicados, assim, com ex-amigas que fizeram ocasionaram esse tipo de conflito. Chegando em São Paulo, e aí todas são rivais da Mancha, né, praticamente, todas são, né, na verdade, rivais da Mancha, mas as principais a gente tem que elencar, né, a torcida jovem do Santos, que já tem alguns conflitos bem fortes assim com a Mancha durante a história. Tem também as outras duas da capital, principalmente os Gaviões da Fiel, mas cara, eu já conversei com alguns palmeirenses, e aí não especificamente a Mancha, mas muitos palmeirenses colocam aí o São Paulo e, consequentemente, a Independente da Coisa da Reais quase que no mesmo nível de rivalidade. Olha, eu não sei, gente, com tudo que aconteceu aí nos últimos anos, e até intensificou no campo Palmeiras e São Paulo, claro que o principal rival sempre será os Gaviões, pelo clássico, pelo derby, mas a Independente ali, ó, tá beirando, assim, ó, muito perto de ser a principal rival da Mancha. Então essas são aí, em São Paulo nem precisaria dizer, né, gente, porque já é o clássico no campo, mas também tem que ficar atento com essa questão de torcidas. No Rio de Janeiro, aí, cara, é complicado também porque tem algumas rusgas e algumas histórias. No Rio de Janeiro tem a questão da Jovem Flá, da raça rubro-negra, que são as principais rivais da Mancha Verde. Sem dúvidas, as torcidas do Flamengo, até eu acho que assim, ó, chutando alto aqui, gente, acho que as torcidas do Flamengo, tirando as de São Paulo, são as maiores rivais da Mancha. Raça e Jovem do Flamengo, então tem que ficar bem atento aí no Palmeiras e Flamengo. Já teve muitas brigas nesse conflito e até intensificou também no campo, né, a rivalidade entre os times. Então sempre fiquem atentos em relação a Palmeiras e Flamengo. Mancha Verde tem uma aliança muito forte com as torcidas do Vasco, então sempre a menos, sempre de muita paz o jogo entre Palmeiras e Vasco. Com o Botafogo, aí tem a questão duvidosa, assim, porque a Fúria Jovem do Botafogo, que é hoje a torcida organizada mais numerosa do Botafogo, tem uma amizade muito forte com os Gaviões da Fiel, então a Fúria se transformou em uma das maiores rivais da Mancha em todo o Brasil. Mas, por outro lado, a torcida jovem do Botafogo, que foi a fundadora do Dedo pro Alto, tem uma amizade com a Mancha. Então, sempre fiquem atentos em relação a Palmeiras e Botafogo, porque de um lado pode vir ataque e do outro pode vir churrasco. Fiquem atentos nesta questão. Rio de Janeiro, aí as principais são essas. Indo pro Nordeste, aí, cara, o Nordeste é complicado, porque tem muita questão do lado A e lado B. Eu colocaria aí a principal rival da Mancha, a torcida jovem do Sport no Nordeste, a torcida uniformizada do Fortaleza também, por conta dessa rusga que teve lá da faixa roubada. Sport e Fortaleza, cara, acho que dá pra colocar essas duas. Vitória também, porque a Mancha tem uma amizade muito forte com a torcida do Bahia, com a torcida do Amor.
Então, essas três, Vitória, Sport e Fortaleza, para falar dos clubes que cercam a Série A, sim, porque o Nordeste é sempre perigoso em qualquer âmbito de organizada, mas eu colocaria essas três como principais. Jovem do Sport, a TUF e a torcida Imbatíveis do Vitória seriam as principais rivais da Mancha. Recapitulando então, Inter, Figueirense, Atlético Paranaense e Paraná, Coritiba com um ponto de interrogação, as três de São Paulo, o Santos e o Corinthians. No Rio, Flamengo e Botafogo, uma torcida específica do Botafogo, e no Nordeste, essas três que eu falei. No Norte também a Mancha tem que ficar bem atenta, porque a remoçada é muito amiga de várias torcidas que são rivais da Mancha. Inclusive a torcida organizada remista é amiga da do Corinthians, então, cara, lá no Pará é bem complicada a questão de torcida organizada. Chegando lá no Norte tem essa questão. E em Goiânia, lá no Centro-Oeste, a principal amizade da Mancha Verde é a Força Jovem do Goiás. Consequentemente, a Esquadrão Vilanovense, lá do Vila Nova, é uma das grandes rivais da Mancha Verde. Espero que eu tenha resumido bem aqui e tenha dado para entender, gente. Coloquei algumas imagens no vídeo aí para ficar bem ilustrativo e ficando mais chamativo também os vídeos. Mas acho que deu para entender bem. E vocês agora fiquem atentos, torcedores do Palmeiras, em relação a esses jogos. A Mancha, agora acho que vocês conseguem entender um pouquinho. Claro que eu não falei da Máfia Azul, porque nem precisa falar, né, gente? A Máfia Azul é também uma das principais rivais da Mancha. A Mancha tem uma amizade muito forte com a Galocura, com a torcida organizada do Galo, e consequentemente a Máfia Azul, e com tudo que aconteceu, é uma das grandes rivais da Mancha Verde. Terminando então o vídeo, gente, quero agradecer vocês, continuem curtindo o vídeo, preciso de ideias para vídeos, então comentem aqui embaixo ideias. Muito obrigado pela audiência e tchau!